Podcast Rural. Nós estamos aqui hoje proseando com o engenheiro agrônomo, professor Fabrício Andrade. Estamos falando sobre agronomia, estamos falando sobre silagem, estamos falando sobre alimento para o gado bovino, principalmente de leite. A gente traz aqui essas informações. Então vamos agora para o 9º e o 10º mandamento. O 9º mandamento é a abertura do silo e o 10º são as melhores plantas para se utilizar então para fazer o silo. Bom, professor, dentro dessa questão da abertura do silo, eu recebo também algumas perguntas e é comum essa mesma pergunta. Não é o momento ideal para se abrir o silo, que você vai explicar aqui agora, mas depois que eu fiz o silo, que ele atingiu aquela maturação, por quanto tempo eu posso armazenar esse silo? O senhor vai começar respondendo da questão da abertura e a gente já entra nesse tópico. A pessoa também me perguntou, uma pergunta também, esse silo eu devo deixar ele numa sombra, próximo de algumas árvores, ou num lugar que não tem árvores ali perto, pode pegar esse sol o tempo inteiro? Tá bom, vamos lá. Primeira pergunta. Momento de abrir o silo. Momento de abrir o silo. Usou inoculante, 15 dias você já pode abrir o silo. Só rapidinho assim? Fermenta bem rápido. Isso para o milho? Para o milho, para qualquer outro tipo de biomassa. Capim. Não usou inoculante, 30 dias. Ok. No caso do milho. Capim. Posso fazer silo de capim sem inoculante? Não! Por que não? Porque o capim não tem grandes quantidades de carboidrato solúvel, assim como tem no milho. O que é esse bendito carboidrato solúvel? É o grão. Então, o grão tem carboidrato solúvel, que é o grão, que é o amido, que serve de alimento para a bactéria. O que você coloca lá no inoculante já existe na natureza. Na folha do milho já vem inoculante da natureza, que Deus mandou. Inoculante é só aumentando essa quantidade. Por isso que você pode fazer silagem de milho sem colocar inoculante. Isso é verdade? Isso é verdade. Se você fizer silagem de milho sem colocar inoculante, vai fermentar. O de sorgo também, então? O sorgo também, porque tem grãos. Ok. Capim não. Capim você tem que obrigatoriamente colocar inoculante. Mas eu fiz um silo de capim lá em casa, não coloquei inoculante e ele fermentou. É verdade isso? Isso é verdade. Porque na folha desse capim, de forma excessiva, o que é forma excessiva? Uma vez ou outra acontece do capim tá tão bom, que ali tem muito açúcar dentro da folha. Uhum. E aí acaba tendo uma fermentação mesmo sem inoculante. Mas você não vai arriscar, né? Você não vai ser bobo de achar que você tem o olho biônico e ver que ali dentro tem açúcar. Não, coloque inoculante. Então, quando você coloca inoculante, você abre o silo mais cedo. Se você quiser garantir uma coisa melhor, você não está precisando abrir essa silagem, deixa lá com inoculante ou sem inoculante 30 dias. Após 30 dias, com inoculante, sem inoculante, abra e seja feliz. Ok. Abrir o silo, tem prazo de validade? Tem. O silo vai durar no máximo de 6 meses a 1 ano, dependendo da situação. Se estiver bem compactadinho, se você conseguir tirar a fatia correta. Por quê? Porque depois que você abre o silo, entra o oxigênio, Cris. Uhum. Então, você tem que tirar uma fatia no mínimo de 30 centímetros por dia. Uhum. Se você tira uma fatia só do lado direito, o lado esquerdo fica mofado. No outro dia você chega lá, já está quente, já esquentou. Então, dimensione o seu silo para que você possa tirar todo dia a mesma fatia no monte inteiro. Entendi. Para tratar das vacas. E aí seu silo vai durar de 6 meses a 1 ano. Caso você comece a fazer bagunça lá dentro, aí vai dar problema. O silo está fechado, está todo fechadinho, eu não abri ainda. Quanto tempo dura? Dura 1 ano. Uhum. Depois de 1 ano começa a dar problema. Nós temos aí silos em faculdades que tem 50 anos que foram fechados. Mas isso aí, né, gente? Vou te falar, isso aí é pesquisa, gente. Roça, prática, é diferente. Sim. E então, a outra pergunta, além de escolher, é claro, um local mais alto na propriedade para não ter enxurrada atrapalhando esse silo, é necessário colocar ali próximo de árvores para ficar à sombra ou pode deixar debaixo do solão mesmo? Eu prefiro deixar debaixo do solão, sabe por quê, Franz? Dá um vento, quebra um galho,
o galho cai em cima da silagem, acabou. Fura a lona, vira uma bagunça. Eu já fiz isso, sabe? Próximo de árvore, então, não é recomendado. Eu já fiz isso, já coloquei debaixo de árvore lá no sítio Capim Molhado. Veio um vento, quebrou uns galhos lá que furou a lona todinha. Uhum. Então eu não recomendo, não. Por isso que a lona já vem com dupla face. A face branca fica para cima para refletir a luz do sol. E o silo, depois que é fermentado, ele esfria. Depois que ele fermenta, depois de 15 dias, ele fica gelado. Então não tem necessidade de você ficar colocando debaixo de árvore. Arruma um lugar seco, bonitinho na fazenda, do jeito que dá. É muito melhor você armazenar a silagem num local que te dê uma logística boa. O que é uma logística boa? Fácil de você pegar. Já pensou você ter que viajar e ter que arrumar alguém para ficar tratando essas vacas? Aí a pessoa tem que andar 1 quilômetro para buscar essa silagem? É verdade. Né? Tá bem então próximo. Tem que pensar nessas coisas. Com certeza. E o 10º mandamento, melhores plantas então para se fazer silagem. Bom, o milho é a principal, a melhor. Disparado. Não vem com essa conversa, não vem encher o saco, que não sei o quê, que capiaçu, que moringa, não vem com essas conversas pra cá. Então vamos lá, vamos numa sequência. Milho em primeiro lugar, então sorgo em segundo. Milho em primeiro lugar, porque eu não tô falando de valor nutricional, não. Eu tô falando do ponto de vista fermentativo. Tá. O milho tem tudo o que uma biomassa precisa para fermentar. Ele tem carboidrato solúvel, ele tem ponto ideal de matéria seca, é top. Milho se consegue fazer silagem de milho até ser inoculante. Sem contar que é a silagem mais nobre que existe do ponto de vista nutricional. Após o milho vem quem? Vem quem tem grão. Quem tem grão? Sorgo. O sorgo. Então depois do sorgo vem quem? Quem tem grão também. Antes de passar, peraí. Tá bom. O sorgo, existe sorgo para silagem ou é qualquer um? Não, existe o sorgo para silagem e existe o sorgo granífero. Qual é a diferença de sorgo silagem para sorgo granífero? A diferença é, o sorgo granífero ele fica no máximo 1,20 m de altura, no máximo. E o sorgo para silagem, ele fica com 3, 4 metros de altura. Entendi. Então, o sorgo, existe também um outro tipo de sorgo, que é um sorgo, o pessoal fala sacarino, e aí já é outra conversa, é outra história. Quando você for comprar, fazer silagem de sorgo, você peça lá na revenda o sorgo forrageiro. E eu espero que as revendas tenham pelo menos um vendedor aí que entenda disso, pelo menos um. Ô, professor, você falou que tem um outro que tem grãos, então é o milheto. É o milheto. Então depois do sorgo nós temos o milheto. Só que o milheto, ele é pouco difundido aqui no Brasil, as pessoas ainda não aprenderam a fazer silagem de milheto. Milheto é uma planta de cobertura, mas se você quiser adaptar o milheto para que ele possa servir como silagem, você pode fazer porque tem carboidrato solúvel, tem grão. É difícil da siladeira quebrar o grão? Mas tem grão lá. Depois, aí vem os capins. Então, por exemplo, depois vem o capiaçu, que é um baita de um capim, fica grande, aquele negócio todo, mas não é melhor que o milho. Depois do capiaçu tem os capins paraíso, tem qualquer tipo de capim elefante. O capim curumi não é, vou falar mais uma vez, não é recomendado para silagem, é para pastejo. Se você está fazendo silagem de capim elefante, curumi, é porque você quer fazer, por sua conta e risco, porque é um capim recomendado para pastejo, ele vai fermentar, mas não produz nada, porque produz pouco. É pequeno, né? Anão, né? Depois vem mombaça e aí por diante. Então começa lá em cima com os grãos e termina aqui embaixo com as folhas. Quanto mais grão tiver, mais fácil vai ser a fermentação, mais difícil vai ser perder o silo. Quanto mais folha tiver e menos grão tiver, mais difícil vai ser a fermentação, porque vai ter mais água, e quanto mais água tem, mais difícil vai ser a fermentação. Professor, muitíssimo obrigado. Eu aprendi, acredito que quem ficou ligadinho desde o início também aprendeu. Quem acompanha o nosso programa, o Paracatu Rural, o Diário Rural, sempre aprende. E mais uma vez quero te agradecer a participação nesse dia de hoje aqui. Enquanto a gente estava proseando, acho que caiu uma chuva ali. Então... Choveu? Eu acho que sim. Rapaz, choveu, né, Sandro? Choveu sim. Em cima do meu milho safrinha, hein? Meu Deus, que bênção. Só bênção na minha vida. Mas será que choveu lá? Aí é que tá.
Deixa aí, o professor, sua rede social para que os nossos ouvintes possam acompanhar também pela internet. A minha rede social é só digitar lá, @agrônomo Fabrício Andrade. Vai digitar lá, você vai achar em qualquer uma delas. Obrigado, garoto. Um bom dia. Amém, cara. Pra mim foi um prazer estar aqui com você. Você é meu irmão. Fica bravo comigo não, viu? De jeito nenhum. Nós vamos marcar então a próxima prova. Deve trazer aí mais informações para o nosso ouvinte. Eu acho que tem um assunto que é interessante, que eu estava pensando aqui, já a gente vai discutir se é viável a gente trazer, eu acredito que sim, certo. Mas nosso ouvinte vai estar sempre bem informado. Esse é o objetivo desse programa aqui, que é trazer o máximo de informações possíveis para o produtor rural e para a sociedade entender como é complicado o dia a dia do produtor rural. Eita, põe complicado nisso. Não é? Ixi. Cadê o bom dia para os ouvintes? Bom dia, meus amados ouvintes aqui do programa Paracatu Rural. Vocês são meus amados de verdade, amo vocês. Um aperto de mão, eu ia falar um beijo, mas não vou falar beijo não. Um aperto de mão pros homens que tá aí na roça, tá bom? E um beijo pras mulheres. Respeitoso, é claro. E pra turma do Diário Rural também, Coromandel. A turma do Diário Rural, vai um abraço para vocês aqui do Fabrício Andrade. Eu sei que o pessoal de Coromandel, a turma do Goiás, tá sempre ouvindo o programa Paracatu Rural. Isso é muito bom. Diário Rural, lá, só. Diário Rural? Diário Rural. Ah, lá o nome é diferente. É. Ah, gente, então vamos lá, gente. Pessoal, lá é diferente. Lá é o mesmo programa do Francis, só que lá muda o nome. Lá é Diário Rural. Fechou, na Diamante FM. Na Diamante FM. É 100,3. 100,3. Isso. Aí, ó, o dia que eu estiver passando em Coromandel, o pessoal da Diamante FM, me chama aí, eu vou aí, ó. Já que vocês são parceiros do Francis, então vocês são meus parceiros. Com certeza. Você pode ser feliz, não importa o que aconteça na sua vida, contanto que não deixe que outros controlem suas atitudes. O apóstolo Paulo aborda 4 tipos de pessoas que estavam prejudicando o seu ministério enquanto ele estava na prisão em Roma. Houve alguns que ele considerou como seus companheiros, e os quais o encorajaram no seu ministério. Outros estavam criticando, competindo ou conspirando contra seu ministério. É verdade que alguns deles anunciam Cristo porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Texto que está em Filipenses 1, 15 a 17. Poucas coisas roubam sua felicidade mais rapidamente do que ser criticado ou sentir que os outros estão trabalhando contra você. Por quê? Porque todos nós queremos ser amados, todos nós desejamos ser aprovados, ansiamos que todo mundo goste de nós. Mesmo assim, Paulo diz em Filipenses 1,18, mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso estou alegre e vou continuar assim. Você não precisa da aprovação dos outros para ser feliz. Você é tão feliz quanto escolhe ser. Se outros estão infelizes com você, isso é uma escolha deles. Caso não tenha tido a aprovação de alguém agora, provavelmente você não a terá. E será infeliz se continuar tentando viver, sendo aceito por todo mundo. Paulo mais à frente explica nos versículos 29 e 30 o porquê você pode ser feliz e não importa a circunstância. Pois ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Paulo fala que é um privilégio sofrer quando você está fazendo a coisa certa, porque você é como Jesus quando alguém está te crucificando e tentando te atingir. Você pode ser feliz. Não importa o que aconteça, se você olhar todo o problema do jeito que Deus olha e nunca deixar que outros tomem o controle da sua felicidade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com.
Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.